Bom dia, minha gente, tudo bem? Sou o Bispo Virgílio, da Igreja Anglicana Unida e reitor da Comunidade da Reconciliação em Ribeirão Preto. Como sempre fazemos, estamos aqui para a nossa meditação diária na Palavra de Deus, a partir do nosso lecionário. E o texto que nós vamos utilizar hoje é o texto que está em Apocalipse, no capítulo 1, dos versículos 4 a 20, e nós vamos fixar a nossa atenção nesta meditação sobre o versículo 9, que diz assim: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Muito bem. Como cristãos e cristãs, nós temos uma herança comum. Essa herança comum nós recebemos a partir da palavra de Deus, recebemos a partir da fé que nos é transmitida de geração em geração, e nós, como anglicanos, acreditamos que é guardada fielmente pela transmissão da sucessão histórica dos bispos. E nós temos aqui uma questão que é muito séria, muito importante. Nós nos lembrarmos que existem três coisas que devem ser comuns a nós como cristãos em Jesus. A primeira delas é a tribulação. A última promessa que Jesus deu aos seus discípulos foi a promessa da tribulação. Por incrível que pareça, Jesus não prometeu vida boa para ninguém. O que Jesus prometeu? Jesus prometeu a nós que nós teríamos aflições. Diz lá em João 16:33. No mundo tereis aflições. Porém, quando nós observamos isso, nós percebemos que muita gente, infelizmente, confunde Deus e a vida. Nós não podemos deixar de lado a ideia de que o sofrimento, a tribulação, a angústia é algo que é compartilhado com todos os seres humanos. Agora, a diferença está como nós, como cristãos, respondemos à tribulação. Como nós, como cristãos, respondemos aos problemas. Como nós, como cristãos, respondemos às dificuldades. Nós não estamos sozinhos, não caminhamos sozinhos, porque temos, em primeiro lugar, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, e temos uma comunidade de fé que ora por nós. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, no poder da oração. Deus faz coisas maravilhosas quando o seu povo ora. Eu tenho, nos meus 32 anos de ministério, visto o quanto Deus tem sido fiel às orações do seu povo. Também aqui diz que nós temos como elemento comum da nossa comunhão, da nossa proximidade, da nossa pertença a Jesus Cristo, o reino. A igreja não é o reino. Eu costumo dizer, aliás, que às vezes, infelizmente, a igreja, a comunidade, é a antessala do inferno. Porém, nós somos chamados para o reino de Deus. E o que significa isso? Significa que nós temos sobre todos nós o senhorio de Cristo. O mais importante para todos nós é termos Jesus como Senhor. Quem coordena a nossa vida, quem manda na nossa vida, quem faz o nosso destino é o Senhor Jesus de Nazaré. Ele que é o nosso rei. Nós somos, como filhos de Deus, somos príncipes e princesas desse reino. E temos que viver esse reino em fidelidade. Os princípios do reino de Deus em fidelidade. E em terceiro lugar, fala também sobre perseverança. Nós não podemos desistir diante da primeira dificuldade. O cristão é aquele que cai, tropeça, cai, mas se levanta. Se cair 10 vezes, ele tem que levantar 11. Porque nós não fomos chamados por Deus para ficarmos prostrados. Nós somos chamados por Deus para estarmos em pé. Não por nossa própria força, mas pela força que o Espírito de Deus que habita no nosso coração nos dá. Nós temos que ser perseverantes. Não podemos desistir diante das dificuldades, diante das lutas, diante das coisas que se apresentam para nós, se apresentam contra nós. Nós temos que ser perseverantes e lutar. Isso eu digo sempre em relação à santidade. O santo, o homem, a mulher santo, a mulher santa, não é aquele ou aquela que não peca, mas é aquele que luta contra o pecado e, se pecar, ele pede perdão e continua a sua vida. Então é muito importante que nós
percebamos que a vida cristã, ela tem uma constante. E essa constante, que é a perseverança, ela deve dominar os nossos corações. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Que Deus nos abençoe neste dia, para que nós sejamos fiéis testemunhas de Cristo. Oremos. Damos-te graças, Senhor, porque estamos na tua presença. Damos-te graças pela tua palavra que fala aos nossos corações, que tu estejas dominando sobre as nossas vidas, reinando sobre nós, para que nós possamos viver neste mundo lutando contra a tribulação com toda a perseverança. Ajuda-nos, tira do nosso coração a indolência, tira do nosso coração a preguiça, tira do nosso coração o medo e faz-nos caminhar na tua luz. É o que te pedimos, em nome do Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te conceda a sua graça, a sua misericórdia e que você possa ter um dia muito feliz. Um beijo do Bispo e até amanhã.